Olá, crianças! Estamos de volta para darmos continuidade na nossa aula de língua portuguesa sobre o gênero textual fábula, né? Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre o conceito de fábulas, as suas características, e agora nós vamos retomar novamente sobre as características, né? Vem comigo aqui na telinha. As características de uma fábula. Nós vimos que uma fábula tem os elementos narrativos, que são as ações dos personagens, o narrador, o local, né, o lugar onde acontece e o tempo, né? O tempo que está acontecendo. O texto é curto, né? É um textozinho curto. Os personagens são animais que agem como seres humanos. No título, geralmente se destacam os nomes de animais. No final tem uma moral, que é um ensinamento para reflexão sobre determinada atitude ou ação praticada. Vamos ver aqui os elementos narrativos, as ações dos personagens, o narrador, o local e o tempo, né? Então vamos para nós vermos, né, sobre os elementos narrativos, nós vamos ler essa fábula, né, o leão e o ratinho. Veja aqui comigo. O leão e o ratinho. Essa fábula, né, é de Esopo, né? Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão o prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistisse de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha a outra, né? Que fábula interessante. Então, uma das características da fábula é que sempre vai ter a moral, né? E aqui nós vamos ver, né, quem são os personagens dessa história. Então, nós vamos aqui localizar esses personagens, né? A gente aqui localiza o leão, né, que é um dos personagens. E dormindo, né, nós vimos que aparecem uns ratinhos, né? Uns ratinhos. E que eles conseguem fugir, menos um ratinho, né? Que fica na história com o leão, né? E depois nós vemos que também aparecem os caçadores, né? Então, aqui nós encontramos, né? Nos elementos narrativos, nós encontramos os personagens, mas também nós temos as ações, né? Nós temos aqui as ações dos personagens. O que acontece aqui? A ação é o que está acontecendo, a ação de alguém, né? Então, nós temos também as ações dos personagens. Por exemplo, o que o leão estava fazendo? O leão dormia, né? O leão dormia espichado à sombra de uma árvore, né? Temos também outras ações aqui, temos várias. Vamos ver mais algum. Os ratinhos todos conseguiram fugir, né? Eles fugiam, né? Menos um que ficou preso, né? Então, ele fugia. Uma outra ação. O ratinho, ele pediu, implorou, né? É uma ação do ratinho, ele pediu, ele implorou que o leão desistisse de esmagá-lo, né? E também nós temos uma outra ação aqui também, que nós podemos destacar, né? O ratinho, com seus dentes afiados, ele roeu as cordas até soltar o leão, né? Ele roeu, é uma ação, né? Isso aqui é para dar um exemplo de ações, né?
Temos também o local, né? Um local, por exemplo, que aparece aqui é que o leão, ele dormia, né, à sombra de uma árvore, é um local, né? Ele estava à sombra de uma árvore, né? À sombra de uma árvore. Vemos também, né, que todo o enredo, toda a história narrada, ela acontece aonde? Ela acontece na floresta, né? Aqui também é um local ou um lugar, né? E nós também vemos o tempo que acontece, né? Vamos ver uma palavra que indica tempo, né? Nós vemos aqui que tem uma palavra que indica algum tempo depois, então ela está expressando um tempo, né? Temos também como elementos narrativos, certinho? Então, esses são alguns elementos narrativos, né? Uma outra coisa, veja comigo na telinha, o texto é curto. Observe aí, nós temos a raposa e o espinhos, vemos que são textos curtos. A cigarra e a formiga tem um pouquinho mais, é um pouquinho maior, né? Mas também é curto. As personagens são animais que agem como seres humanos, né? Como assim, professora? Aqui nesse exemplo da raposa e as uvas, olha só. A raposa falando, né? A gente sabe que os animais não falam, ela está falando aqui. Por fim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Aqui ela está expressando o sentimento, né? Que ela está dizendo, né? Como se fosse um ser humano, que ela estava chateada. E aí já viu aquela história, eu queria doce, mãe. A mãe diz, não vai, agora não vai comer. Eu também não queria, né? Foi mais ou menos isso. Ela queria as uvas, mas como ela não conseguiu, aí ela começa a dizer que as uvas estão verdes, estão azedas, e ela nem queria mesmo. Vocês já viram isso acontecer, né? Então, os personagens, eles agem, né, como seres humanos. No título, geralmente se destacam os nomes dos animais. Por exemplo, aqui nós temos algumas fábulas, né? A cigarra e a formiga, nome de animais. A lebre e a tartaruga, a rã e a vaca, o leão e o ratinho, o rato do campo e o rato da cidade, a raposa e a cegonha, né? A gente vê aí, né, que tem os nomes são mais relacionados aos animais. No final, o que acontece no final? Tem uma moral, né? Que é um ensinamento para reflexão sobre determinada ação ou prática. Por exemplo, a cigarra e a formiga, né? Ela finaliza com a moral dizendo, moral, é o melhor estado preparados para os dias de necessidade. É melhor estarmos preparados para os dias de necessidade. Tem a ver com a história, né? Uma outra, por exemplo, a raposa e a cegonha, que a moral fala assim, trate os outros assim como deseja ser tratado. Então, nós vamos ver que no final vai ter sempre uma moral, sempre um ensinamento, né? Que nós chamamos de moral. Agora, vamos ler comigo, né? Uma outra fábula. Quero que você venha aqui comigo. Nós vamos ler aqui. O cão e seu reflexo. Um cão estava se sentindo muito orgulhoso de si mesmo. Achara um enorme pedaço de carne e o levava na boca, pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar. Ele chegou a um curso do rio e começou a cruzar a estreita ponte que o levava para o outro lado. De repente, parou e olhou para baixo. Na superfície da água, viu seu próprio reflexo brilhando. O cão não se deu conta de que estava olhando para si mesmo. Julgou estar vendo outro cão com um pedaço de carne na boca. Opa! Aquele pedaço de carne é maior do que o meu, pensou ele. Vou pegá-lo e correr. Dito e feito, largou seu pedaço de carne para pegar o que estava
na boca do outro cão. Naturalmente, seu pedaço caiu na água e foi parar bem no fundo, deixando-o sem nada. Moral: quem tudo quer, tudo perde, né? Quis demais e perdeu foi tudo, né? Então, o que nós observamos aqui, né? Nós observamos que tá construído em parágrafo. Então, nós vemos aqui o primeiro parágrafo. Terminou aqui, né, na pontuação. E aí, aqui dá continuidade, né? Só que quando foi na impressão, é continuando. Na impressão, desceu. Então, aqui nós vamos ter o segundo parágrafo, né? E o terceiro parágrafo. E no final, nós vamos ter a moral, né? Então, tá dividido, a estrutura dele está em parágrafos, né? Olha só. Quantos parágrafos nós encontramos? Então, nós temos 1, 2, 3 e a moral, né? Quais são os personagens que nós vamos encontrar nessa fábula? Nós temos aqui o cão, né? O cão que está tendo o seu próprio reflexo, mas ele é o personagem, o único personagem dessa história, né? Quais os sinais de pontuação que nós encontramos nessa fábula? Vamos ver? Nós temos, né, aqui o ponto continuando, né? Esse aqui também na hora da impressão desceu, mas é continuando. Temos as vírgulas, né? Mais ponto. Nós temos o ponto parágrafo, né? Olha os pontos parágrafos. Temos também o exclamação, né? O ponto. Temos a vírgula. Então, nós temos todos essa pontuação, né? Nós encontramos aí, olha só, ponto continuando, ponto parágrafo, ponto final, vírgula e ponto de exclamação, né? Foi o que nós localizamos. Tem alguma palavra desse texto que você não conhece o significado? Se você encontrar alguma palavra que você não conhece o significado, você vai pesquisar, né, em um dicionário para descobrir. Porque geralmente, como nós lemos, nós descobrimos palavras novas. Essa é uma função da leitura, né? A gente aprender. Então, se eu vejo aqui reflexo, né? Ah, professora, eu não sei o que é reflexo. O que é reflexo? É eu ver a minha própria, né? Eu estou vendo o reflexo de um objeto ou a minha própria imagem. Se eu me olho em um espelho, eu estou vendo o meu próprio reflexo. No caso, o cão estava se olhando, né? De frente para a água, então ele estava refletindo o próprio ele mesmo, né? Ele mesmo estava se refletindo e ele achava que o pedaço de carne era de um outro cão e era maior, porque o reflexo estava ampliando, né, o tamanho dele real. Então, é muito interessante, por isso a gente tem que, sempre quando pegar um texto para ler, no caso é uma fábula que nós estamos trabalhando, analisar o que está acontecendo, que pontuação tem, onde está acontecendo, né? Quem são os personagens, que moral, qual o sentido que ele quis me transmitir. Tá bom? Te deixo aí refletindo sobre tudo isso e finalizamos essa aula por aqui. Te vejo na próxima aula. Fica com Deus.